Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Fernando, tenho formação acadêmica em ciência da computação e me descobri nessa área desde muito novo, né, com 12 anos de idade, onde eu ganhei meu primeiro computador, que era um Compaq Presario 66 MMX, e a partir daí eu comecei a me desenvolver na área, fiz segundo grau técnico, estudava de manhã e de tarde, né? Se de manhã era o ensino médio normal, à tarde era a parte técnica, processamento de dados. Segui minha carreira e hoje eu trabalho com segurança da informação. Basicamente, eu trabalho numa área muito específica, que é a área de segurança ofensiva, onde basicamente eu faço ataques, né, aos computadores, né? Eu sou o hacker que eles chamam de hacker ético. Então, hoje eu atuo nessa área, sou um entusiasta de criptomoedas, já invisto nesse mercado há muito tempo e comecei a pensar que seria interessante, pela falta de informação que eu ainda vejo, e infelizmente muitas pessoas que aplicam golpes aí, e as pessoas, por falta de conhecimento nesse mercado, acabam caindo e acabam perdendo dinheiro. Então, ultimamente, eu comecei a pensar bastante, falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Qual é o nível de conhecimento que eu posso estar levando até elas? Então, eu decidi que eu começaria a criar conteúdos relacionados a criptomoedas, mas voltado para as pessoas que, cara, estão vindo do zero. Eu não quero o cara que é especialista, o cara que já entende de mercado. Eu quero aquele cara que chegou, não sabe criar uma conta na corretora, quais são os primeiros passos para investir, quais são os verdadeiros fundamentos do Bitcoin e porque realmente ele é o único que garante a sua privacidade, ele é inviolável e inconfiscável. Tem o meu Instagram, @montebives, MONTE de monte mesmo, e Bives normal, BIVES, @montebives. É assim que vocês fazem para entrar em contato comigo. É isso. Então, eu estou nessa missão. Gravei um curso que ainda não está divulgado, né? Ele já está pronto. Estou começando a fazer esse processo aí do marketing digital. É muito difícil. Queria até fazer um desabafo, porque quando a gente cria um conteúdo sério, cria um conteúdo educativo de verdade, é muito difícil a gente conseguir engajamento. Parece que o brasileiro ele quer o caminho mais rápido, ele quer o atalho, ele quer só o bônus, ele não quer o ônus de sentar e estudar, né? Sendo que para você ganhar dinheiro em qualquer mercado, você precisa estudar. Não caiam esse blá 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 que tem de internet, do cara que vai te falar um token secreto, que vai te transformar em multimilionário, porque isso tudo, ou o cara ele já está posicionado e vai derrubar tudo na tua cabeça, ou esse token é até dele mesmo. Hoje em dia, com a tecnologia da forma que está, você consegue criar um token, por exemplo, na rede Solana com maior facilidade, com 5 minutos, com alguns cliques de mouse. Você nem precisa entender sobre programação de smart contracts, né? Entender de Solidity, você não precisa saber nada disso. Simplesmente você vai lá e consegue deployar um token facilmente na rede Solana, por exemplo, e começar a divulgar isso e enganar as pessoas. Então, eu vim nessa missão para que as pessoas não sejam enganadas e para que elas realmente aprendam de verdade e entender que o enriquecimento ele é um processo e que dinheiro também não é tudo, né? O que funciona é você expandir seu conhecimento, a sua cultura, e isso vale mais do que dinheiro. Eu acho que é isso. Isso é um pouco de mim, eu sou um cara que gosta muito de compartilhar conhecimento, tenho muito essa coisa desde novo, né? Eu já participei de um canal que é o Mente Binária, onde é totalmente filantrópico, e eu fui chamado porque eu era muito ativo na comunidade de segurança, então eles me chamaram para falar sobre um assunto lá, achei bastante interessante, e fiquei emocionado até o ponto de chorar do quanto eu vi que eu impactei na vida das pessoas. Então eu acho que minha missão aqui, além da gente, claro, o dinheiro é importante, mas não é tudo, mas eu acho que a minha missão em vida é impactar positivamente, primeiro na vida da minha família, dos meus filhos, e depois na vida das pessoas, ajudando elas o máximo que eu puder. Eu respondo sempre que possível, as pessoas, como o conteúdo digital ainda está começando a enganjar, né? Mas sempre que posso eu respondo às pessoas com o maior prazer as dúvidas que vêm aparecendo aí. Cara, o Bitcoin, ele é um ativo que não precisa de intermediário, né? Quando você, o que são os intermediários? São os bancos. Quando eu quero enviar um valor do ponto A ao ponto B, hoje eu preciso transferir via Pix ou qualquer coisa. Então, o banco intermedia isso. E ele vai intermediar para que isso chegue do outro lado, né? No outro banco que está recebendo esse valor. O Bitcoin,
você não precisa de intermediário. Ou seja, qual é a função do banco hoje? Ele que mantém a custódia do seu ativo, do seu dinheiro, do seu patrimônio. O Bitcoin, ele separa o governo e o Estado do seu capital, porque você mantém a autocustódia dele. Ele é o único ativo que é inviolável e inconfiscável, porque quando você mantém ele num dispositivo como esse, onde você é o autocustodiante dele, isso aqui é uma hard wallet, ele permite com que você cuide do seu próprio patrimônio, do seu próprio capital. Você não precisa de um banco para determinar o que você pode fazer ou não. Eu costumo falar para as pessoas, experimenta chegar num banco e querer sacar 100 mil reais. O banco, ele não vai deixar você sacar, ele vai falar que você precisa de alguns dias, você tem que fazer um comunicado e depois você vai lá e fazer esse saque. Por quê? O dinheiro é seu, você tem que ter o direito de sacar a qualquer momento. Só que não, provavelmente o banco ele precisa de um tempo para movimentar aquele caixa e disponibilizar aqueles 100 mil que são seus. Por quê? O banco, eu até faço uma brincadeira, eu digo que ele é o maior agiota legal que existe. Ele empresta o seu dinheiro e você não vê nenhum rendimento sobre o dinheiro que ele está emprestando seu para os outros. E é isso, entendeu? Com o Bitcoin você faz o que você bem quiser do seu patrimônio, e ele é totalmente anti-governo e anti-Estado. A autocustódia é a proteção que você tem do seu capital. Muito está sendo falado aí sobre o Drex, que é o real digital, e muitas pessoas não sabem o poder que isso vai ter sobre a sua privacidade. Isso é bastante importante falar, porque o Drex ele vai poder ser programável, cara. Simplesmente o governo ele vai poder dizer até onde você vai conseguir gastar o seu dinheiro, porque eles estavam dando o exemplo. Isso é bastante preocupante. A gente vai determinar que o dinheiro do Bolsa Família só vai ser poder gasto num determinado local, num determinado estabelecimento, ou somente com comida, porque eles vão conseguir fazer o tracking disso tudo. Ou seja, é o Estado, é o governo dizendo, eu dei o exemplo aí do Bolsa Família, mas isso pode ser aplicado a qualquer a qualquer valor que você tenha guardado no seu banco. Né? Então, eles têm a missão de até 2027, o real ele acabar, o físico, e o Drex já está sendo testado. Isso é bastante preocupante, porque nós deveríamos poder fazer o que bem quiser com o nosso dinheiro, e nós não temos, infelizmente, privacidade. Tá? O Estado deveria ser separado dessa questão patrimonial nossa, do nosso próprio dinheiro. Então, o Bitcoin é isso. Ele é o único caminho que faz com que você garanta a sua privacidade e que seus direitos não sejam violados. Ninguém pode colocar, governo nenhum, nem Estado nenhum, pode colocar a mão no seu patrimônio, caso você seja o autocustodiante. Tá? Então, isso que é o Bitcoin. É a sua liberdade, é a verdadeira essência do que é a sua liberdade de você poder fazer bem o que você bem quiser com o seu patrimônio. Eu acho que sintetizando, o BTC é isso. Eu já vejo como uma reserva de valor. Tá? Eu não vejo que o Bitcoin vai substituir moeda fiduciária. Tá? Eu vejo o BTC como uma reserva de valor. É o ouro digital. E agora, recentemente, nós tivemos... Existe os top assets do mundo, né, que são... quais são os ativos mais valorizados do mundo, que tem maior valor. O ouro continua em primeiro lugar e o Bitcoin ele acaba de passar a prata. Ou seja, ele está em 8º lugar como o ativo mais valioso do mundo. Ou seja, em capitalização de mercado. Né? Então, por aí você vê como as coisas estão se desdobrando. Que, mediante ao que o país passa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? No caso Venezuela, onde a moeda não vale praticamente nada. Eu acho que a única alternativa que eles encontraram foi adotar o Bitcoin como moeda oficial do país. Isso não tira a privacidade do BTC. Tá? O BTC ele funciona numa rede blockchain de forma descentralizada. Então, por mais que o governo adote como uma moeda oficial, ele vai continuar sendo descentralizado. Não tem como o governo afetar diretamente nisso. A não ser que um governo, o que eu vou te dizer que é bem improvável de acontecer, ele detenha praticamente todos os bitcoins que existem até o momento, né? Que ele vai ser minerado até 2050. É pouco improvável que aconteça isso. O governo pode até tentar, tá? Porque eles detendo a maior parte, você consegue entender que ele conseguiria manipular o mercado, uma vez que ele detém a maior porção. Ele consegue. Vamos supor, se você tem a maior porção de um ativo em dólares, né? Eu não sei quanto seria em BTC, mas vamos sei lá, 1 trilhão, só um exemplo aqui. Se tem
1 trilhão e 200 de BTC e o governo detém 1 trilhão, só dando um exemplo prático aqui, ele detém a maior parte desse capital e provavelmente ele conseguiria fazer uma forma de manipular o preço, tá? Só que eu acho isso muito improvável. Independente de um país qualquer adotar o Bitcoin como uma moeda oficial, ele continua com os conceitos dele preservados, que é a descentralização, né? Toda essa questão. Então, acho que isso não afeta. É bem provável que um governo tome conta da maior parte dos BTCs existentes. A nossa moeda fiduciária ela já não é mais lastreada há muitos anos. E isso aqui, falando da economia americana. Antigamente, a gente tinha um lastro em ouro. Nossa moeda não é mais lastreada em ouro porque a quantidade de emissão que existe não acompanha o ouro, tá? Então, isso já não existe mais. Lá na economia americana, por exemplo, isso está ligado à confiabilidade que se tem do Banco Central, lá do Fed e tudo mais. Tá? Então, não tem um lastro. A economia, eu vou dar o exemplo da economia americana porque ela é assim, a economia americana, eles trabalham muito com o aumento de base monetária. Ou seja, eles imprimem mais dinheiro. E é óbvio, isso se paga um preço depois. Em qualquer país onde você tem uma emissão de moeda dado ao infinito, na verdade, quando você tem uma emissão de moeda dada ao infinito, ao longo dos anos, não estou falando que isso vai acontecer agora, essa moeda ela tende a zero. Tá? Isso é matematicamente explicado. Só que é um preço que se paga. A inflação ela é importante, só que ela é importante sendo controlada. Ela não é boa nem muito alta e nem muito baixa. Ela deve existir, mas de forma controlada. O Bitcoin, ele é um ativo deflacionário. Então a gente não pode querer comparar o Bitcoin com, por isso que eu disse para você anteriormente, eu não vejo o Bitcoin substituindo uma moeda fiduciária, muito embora alguns países tenham, como você deu exemplo, tenham adotado o Bitcoin como uma moeda oficial, mas eu não vejo ele substituindo um dólar da vida, por exemplo. Tá? Ele é uma moeda deflacionária, ele tem um limite até onde ele pode ser emitido. E esse limite, e essa emissão, ela é dada através do processo de mineração. É um processo matemático, que aí não sei se cabe a gente entrar nessas nuances muito técnicas aqui, porque a gente vai estar falando de algoritmo de hash, vai estar falando da forma, prova de trabalho, a forma com que realmente nasce um novo Bitcoin na rede, tá? Só que ele é uma moeda deflacionária. De 4 em 4 anos existe uma coisa chamada halving, que ele corta essa emissão pela metade das moedas. Tá? O Bitcoin ele vai chegar num total de 21 milhões de Bitcoins. Você fala, Fernando, mas é muito pouco. Como é que só vai acabar só em 2050? Porque o Bitcoin ele pode ser fracionado. Você não necessariamente você precisa ter um Bitcoin inteiro. Você consegue ter frações de Bitcoins, que na verdade são chamados de... O Bitcoin, na verdade, ele é chamado de Satoshi, né? Essa é até uma curiosidade. O nome Bitcoin é a rede Bitcoin. O nome das moedas que transacionam por dentro da rede Bitcoin são chamados de satoshis. Só que ficou conhecido globalmente como Bitcoin e etc. Então você consegue ter fração de BTCs. Tá? E esse processo de mineração, que é um processo tecnológico, através de prova de trabalho e algoritmos matemáticos, ele tem um limite, que são os 21 milhões. Então vai ter um fim, ou seja, uma moeda deflacionária. Ela não tem uma emissão ad ao infinito. Tá? Assim como o ouro também não tem. O ouro um dia pode acabar. É basicamente isso. Entendeu? Mas não a gente comparar com uma moeda, sabe? Porque ela é deflacionária. E as políticas que nós temos, eu sei que não basta só, vamos imprimir mais moeda. Mas muito isso acontece, cara, bastante por detrás dos panos. Cara, não tenho. É até interessante sobre aquele curso que eu falei para você que eu fui chamado para ministrar na minha área. As pessoas receberam eles muito bem e gostaram bastante da minha didática. Isso me deixou bastante surpreso. Eu sempre tive esse método de explicar as coisas. E aí eu vou até aqui aproveitar para falar, isso vem muito do meu pai. Né? Infelizmente eu perdi o meu pai no dia 6 de setembro, tá? De 2024 agora, exatamente no dia que eu completei 37 anos. E toda essa coisa de legado que eu falei para você, isso veio muito dele, sabe? Então eu agradeço muito pelo meu pai ter criado essa semente dentro de mim, de entender que nem tudo é só o dinheiro e de que ele realmente deixou um legado aqui, tá? E esse legado ele deixou através dos filhos dele. E ele sempre teve esse pensamento, cara, se você quer explicar alguma coisa para alguém, não basta só você dar uma resposta, porque é assim. Eu gosto que as pessoas entendam todos os pontos,
mesmo que a gente não entre, às vezes, numa base técnica muito profunda, mas a gente tem que dar uma passada por lá, para elas entenderem qual é o caminho que se percorre até chegar ali. Não é só ir lá e apertar o parafuso, cara. Como é que esse parafuso vai encaixar ali, como é que ele foi criado e etc. Então isso veio muito desse legado aí que meu pai, que Deus o tenha, deixou para mim. Era uma pessoa extremamente inteligente, sempre com essa preocupação que eu falei para ti, né, de fazer com que a gente entendesse realmente o funcionamento, o porquê das coisas. Então isso foi uma semente que foi colocada dentro de mim, que, cara, desde sempre, eu sempre fui muito assim, né? A minha esposa às vezes até fica brincando comigo. Cara, eu só te pedi para explicar, você quer dar a volta ao mundo. Sim, eu dou a volta ao mundo, porque eu quero que você entenda, né? O meu pai, ele faleceu de câncer, infelizmente. Na verdade, não foi o câncer em si, né? Ele infartou porque não aguentou a quimioterapia. Ele já tinha um coração um pouquinho fraco e veio a falecer. Ele não chegou nem a tentar lutar contra o câncer. Mas, cara, eu acho que tudo na vida tem um propósito. Ele criou uma família maravilhosa, deu oportunidade de estudo para todos nós. Eu tenho 2 irmãs, né? Bem-sucedidas também. E eu acho que a missão dele aqui foi cumprida. E o que depois, em conversa com a minha mãe, ela disse para mim, cara, que o maior sonho do meu pai era deixar todo mundo bem. E ele, de fato, deixou todos nós bem mesmo, de fato, com todo o conhecimento agregado que ele deixou em vida. E a parte financeira também, ele acabou deixando um legado sobre isso também. E, cara, mas assim, de tudo isso, isso é o menos importante. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Todo mundo fala, tá bom. Eu, no início, cara, eu estava até reticente a aceitar esse dinheiro, embora eu tenha direito, mas é porque eu sentia que não era meu, sabe? É uma sensação estranha, eu não sei te explicar. Parecia que eu estava mexendo em algo que era do meu pai, entende? Mas depois conversei bastante com a minha mãe, conversando com as pessoas, isso era o que ele queria, entendeu? Deixar um legado de sabedoria e um conforto para todos os filhos, muito embora a gente já não precisasse, né? Mas é isso. Então, cara, eu acho que eu consigo tirar proveito até das piores coisas que acontecem na vida. E eu vi o falecimento do meu pai como um ciclo que se encerrou com sucesso. E Deus tem um propósito. Eu acho que se ele levou meu pai era um cara muito ativo. Ele já estava ficando muito debilitado, você via, muito cansado, porque foi um câncer que também deu metástase. Então, acho que Deus fez o melhor para ele. Ele não ia querer viver daquele jeito, com pessoas, o tempo todo dependente de pessoas e tudo mais, porque ele era uma pessoa muito ativa. Então é isso. Esse mercado ele está começando a criar uma série de regulamentações, tá? Por exemplo, por que eu falo sempre da economia americana? Porque é a maior economia do mundo, não adianta, eles ainda mandam economicamente, assim, no mundo, o dólar ainda é a moeda mais forte do mundo, e a nível de investimento, em relação a criptomoedas, é mais interessante você acompanhar a economia americana, tá? Por exemplo, lá já foi criado um ETF desde janeiro, né, de Bitcoin. Ou seja, você consegue acessar o Bitcoin através do mercado tradicional. A BlackRock, que é uma das maiores investidoras do mundo, eles detêm trilhões de dólares sob sua gestão, entrou com um pedido, né, para que fosse criado um ETF de Bitcoin, que é o IBIT. Então, isso já está regularizado lá, né? Isso foi aprovado pela SEC. A SEC é a Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil, né? Só que lá se chama SEC. Então, cada vez mais era um mato bem alto que, ao pouco, está sendo desvendado e estão acontecendo regulamentações, né? Hoje, aqui no Brasil, você tem que declarar, né, os seus ganhos em cripto também. Então, a coisa já está começando a tomar essa forma, tá? Tem algumas coisas ainda que vão ocorrer de processo de regulamentação, obviamente, mas já está nesse meio caminho andado. E isso também abre portas para mais adoção, né? Tem gente, por exemplo, que não gosta de se expor no mercado diretamente de cripto porque não entende, não sabe como vai criar conta, como é que vai transformar por exemplo, de real para o USDT, etc. Enfim, então o cara
quer um mecanismo de se expor através do mercado tradicional. E hoje, através da BlackRock, no IBIT, por exemplo, você consegue se expor. Bem como já temos banco como o Nubank, que você consegue comprar Bitcoin e outras criptomoedas por ele mesmo. Tá? Então, cara, a adoção está crescendo. E sobre a questão que você falou dos golpes, cara, eu acho que a população, principalmente a população brasileira, ela precisa melhorar em 2 quesitos. Primeiro, que é a não buscar pela facilidade das coisas. Não existe atalho. O que existe é você adquirir conhecimento e estudar, ponto. Isso te garante o sucesso. E a outra é realmente a gente sair dessa bolha, dessa matrix que o Estado, que o governo impõe pra gente, tá? E aí eu sempre falo isso, cara. Infelizmente, grande parte da população brasileira é ignorante. Por quê? Porque o Estado, ele quer isso. O Estado, ele fomenta isso, né? Então, quando o governo ele não dá uma educação adequada aqui para nós brasileiros, é porque eles querem que as pessoas continuem nesse efeito manada. Elas continuam com esse pensamento fechado ali de, por exemplo, não sou contra o Bolsa Família, tá? Mas eu acho que ela tá te dando peixe, ela não tá ensinando você a pescar. E essas pessoas, elas ficam durante anos e anos e anos e anos dependendo de um governo. E é isso que o governo quer. Ele não quer que você saia dessa matrix, do que você aprenda mais, de que você tome conhecimento e você estoure essa bolha. Porque esse conhecimento vai deixar com que você não seja mais manipulado pelo governo. Entende? Então eu vejo isso muito no brasileiro. E por o brasileiro ser assim, ele cai muito em golpe. É aquela coisa de ser imediatista, de querer ganhar dinheiro rápido. Infelizmente, principalmente no mercado cripto, porque eu falei para você, ainda é um mato ainda que está sendo aberto, as pessoas se aproveitam disso, os caras que aplicam golpes. Tá? Então, cara, eu já vi absurdos, eu já vi anúncios de, por exemplo, o cara estava prometendo, ele falava que ia gerir seu capital, e ele estava prometendo de 100% a 200% por dia. Meu amigo, 100% a 200% por dia, ele tem que estar trilhardário, ele vai ter dinheiro mais do que todos os países juntos. Você entende? 100 a 200 por dia é loucura. Então a pessoa não raciocina com isso, ela não vai fazer uma conta básica, ela vai abrir o olho, pô, 100%, 200% ao dia, quero entrar, vou dar para ele gerir meu capital. Como eu já vi pessoas garantindo uma renda fixa dentro de um ambiente de renda variável, não existe. Como é que alguém vai te prometer 10% de algo que pode variar entre hoje e amanhã? Não tem como. Renda variável, o próprio nome já diz, mas as pessoas não se atentam a isso. E fora uma coisa que eu odeio e nunca vou fazer na minha vida, que é esse marketing agressivo. Essa coisa do cara ficar esfregando uma Porsche, uma Ferrari na sua cara e vir com dinheiro abanando e falar que, pô, vive de mercado e etc e tal. E não é assim. A maioria desses caras que falam que vive de mercado, eles não vivem de mercado. Ele vive de dinheiro, de curso, ou algum deles aplicando golpes. E não há problema nenhum que você ganhe dinheiro vendendo curso, passando o seu conhecimento. O problema está em você não tratar com a verdade. Então, cara, infelizmente tem cada absurdo que vem no mercado de cripto e as pessoas, por serem ignorantes e quererem essa promessa de dinheiro rápido, acabam caindo. Cara, ajudar as pessoas com conhecimento, propagação de conhecimento, isso é o que eu te falei, foi uma semente que meu pai plantou assim em mim desde muito cedo, desde novo, eu sempre fui assim, né? E a questão de saber o que fazer com dinheiro, meu pai já investia, já era investidor, né, antes, só que, inclusive, ele antes de falecer, bastante tempo antes de falecer, eu tinha dado o pontapé inicial no mercado de cripto com ele, ele já tinha uns aportes em BTC, né? Ele acreditou na essência, acreditou no que eu expliquei para ele, e, cara, essa questão de saber o que fazer melhor com dinheiro... Desculpa pode falar. Te interromper. O teu pai investia em bolsa de valores? Sim. Sim. Essa coisa de saber o que fazer melhor com dinheiro, eu não vou negar para você que surgiu de uns 5 anos para cá, tá? Então, para a gente ir por partes, a questão de passar conhecimento desde sempre, porque eu sempre fui assim. Essa questão de entender melhor o que fazer com dinheiro, me aprofundar a investimento, acompanhar a macroeconomia, um pouco de geopolítica. Inclusive, ano que vem eu vou fazer uma pós que não tem nada a ver com a minha área, que eu vou fazer uma pós de economia no Instituto Mises, né, que é a escola austríaca, né, que leva esse conceito de libertário, né? Então, isso surgiu de uns 5 anos para cá, tá? Despertou. Assim, essencialmente, o Bitcoin, a criptomoeda, ele é um mercado de tecnologia, então tem tudo a ver com a minha área também. O funcionamento de uma criptomoeda engloba aspectos técnicos de tecnologia muito profundo.
tá? Então, assim, até quando eu pego uma coisa mais técnica, é diferente. Vamos supor, você, para investir no mercado de cripto, você não precisa entender como é que um contrato inteligente ou como é que um token é criado. Você não precisa entender a programação por detrás daquilo. Você pode ser um investidor, acompanhar o macro, acompanhar as coisas e ir investindo, tá? Independente de você entender. Mas eu, como sou da área de tech, eu consigo entender toda essa parte de tecnologia que está empregada, né? O mercado de cripto, ele é um mercado tecnológico. Principalmente se você for dar uma olhada lá no meu Instagram, você vai ver que o tempo todo eu tenho alguns reels que eu vou postando, inclusive eu estou preparando um hoje, falando justamente sobre isso. Cara, se eu te falar, o meu sentimento em relação a isso é um sentimento eu fico enojado dessas pessoas que aparecem querendo aplicar golpe nas pessoas. São umas paradas muito absurdas, sabe? Então, eu vejo poucas pessoas indo contra a esse movimento. Eu sei que tem muitas pessoas sérias no mercado de cripto, pessoas grandes, influenciadores grandes, inclusive, que já tem um nome aí no mercado, mas eu não vejo tanto eles falando sobre isso, apontando e tocando o dedo nessa ferida. Se você focar no longo prazo, você vai ter sucesso. Você não tem que ficar preocupado com o que está acontecendo no curtíssimo prazo. É você acompanhar e focar no longo prazo. Isso que sempre colocou dinheiro no bolso das pessoas. Então, esse cara que fica vendendo assim, comprando, ou até mesmo o cara que faz day trade em cripto, o mercado de cripto ele é mais volátil que o mercado tradicional. O cara que faz day trade de cripto, ele não tem sucesso, cara. Não adianta. O cara vai até aparecer no YouTube falando, mas não tem, porque tem que focar no longo prazo. E aí, culminando, né, sobre toda essa questão que a gente está falando, as pessoas acabam sendo atraídas por essas pessoas, com esses marketings agressivos e tudo mais, porque eles prometem um sonho, né, cara? De uma facilidade. O que as pessoas não estão acostumadas, elas não estão acostumadas a curtir o processo. O processo que é o legal, cara. Não é o finalmente. Quando você alcança o teu objetivo, tu vai ficar feliz, claro. Só que você alcançou, acabou. Claro que você vai colocar outros objetivos na tua vida, mas, opa, vibrei. Mas, cara, e o processo? Tu tem que se apaixonar pelo processo, cara. É o processo que você foi vivendo de aprendizado, o processo que você foi vendo que a coisa está funcionando, que você conseguiu aumentar seu patrimônio, por exemplo. Isso que é bacana. Então, as pessoas não dão a devida atenção ao processo, elas só querem os fins. E essas pessoas, infelizmente, elas estão fadadas ao fracasso, cara. O Bitcoin, ele é o principal ativo das criptomoedas. Ele é o maior em capitalização de mercado, tá? E aí depois existem outras criptomoedas que são chamadas de altcoins, de alternative coins, né? Moedas alternativas. Essas moedas, elas têm um risco maior. Então você tem que se posicionar ela em um momento em que o ciclo de mercado está em expansão, tá? O Bitcoin também seria interessante você estar posicionado nele quando ele está num ciclo expansionista? Sim, mas o Bitcoin, ele está além de ser apenas só um investimento. Ele tem todo aquele conceito que eu já trouxe aqui, de ser inviolável, inconfiscável, enfim, e garante a sua privacidade. Então, o Bitcoin, eu acredito que ele só se compra e não se vende todo. Você vende parte deles, porque eu acredito que o lucro você deve realizar alguma coisa. Mas você sempre tem que manter o BTC na sua carteira. Se a gente for falar do universo de criptomoedas, no atual momento em que nós estamos vivendo agora, eu diria para você que desse patrimônio de 1 milhão, 80% em BTC e 20% em demais altcoins. Tá? E aí, mais para frente, conforme o mercado for andando e você for obtendo lucro, né, desses 80%, que é o grosso alocado ali no BTC, que ele tem uma volatilidade menor do que as outras criptos, porque ele tem um market cap muito maior, tá? O market cap? Ele é a capitalização de mercado daquela moeda. Vamos supor, se eu tenho um market cap grande, de 2 bilhões, para ele virar para 3 bilhões, você concorda que é uma estrada um pouco maior. A gente já está falando de bilhões. É diferente de quando a gente tem um token que ele tem um market cap de 1 milhão, por exemplo. De 1 milhão para virar 2 milhões é mais rápido de 1 bi para virar para 2 bi. Entende? Então, essa moeda que tende a ter um market cap menor, ela vai oscilar mais, porque ela tem um dinheiro circulante menor. Qualquer valor que entra ali já dá diferente de quando você tem uma capitalização de mercado maior. Então, esses 80% alocado em BTC, conforme o mercado fosse se desdobrando,
você poderia vender algumas posições e pegar esse lucro e ir diversificando mais em outras criptomoedas que têm uma assimetria de valorização maior. Então é isso que eu faria hoje no atual contexto. Contexto em que a gente está para ver uma expansão econômica. Contexto de... porque o mercado ele é composto de ciclos, né? Contexto de contração econômica. É a hora em que o que você tem de Bitcoin, que você deixou de reserva ali, não mexe. O mercado ele vai reverter o seu ciclo, ele vai começar a cair, você vai começar a identificar bons preços de compra e ali você vai comprando devagarinho Bitcoins. Você já saiu de todas as outras criptomoedas. Sendo que, nesse momento de contração econômica, aí é interessante você trazer o teu dinheiro um pouco para o mercado tradicional. E aí você traz para alguma coisa de renda fixa, ou até lá fora mesmo, em treasuries americanos, por exemplo, que é uma renda fixa também, que é o Tesouro Direto aqui, né? Tesouro Direto aqui é o treasury lá, que são os títulos de dívidas do governo. Então, você trazer o teu dinheiro por uma segurança maior. Aí sim eu usaria o mercado tradicional, tá? Para proteção do capital. Ou você pode proteger o teu capital comprando dólar. Olha, o ciclo de mercado reverteu. Quando o ciclo de mercado reverte, o dinheiro tende a sair da renda variável e ir para a renda fixa. Ou seja, os mercados voláteis ele caem. Quando isso acontece, você precisa proteger seu capital. Qual é a forma de você proteger seu capital? Através do ouro, através do dólar, tá? Ou você colocando numa renda fixa, por exemplo, você consegue proteger o teu capital durante o período de queda do mercado de renda variável. E o Bitcoin, que vai cair também, porque é uma renda variável, sim, tá? Você vai manter o que você tem e conforme ele for caindo, você vai fazendo aportes. Caiu, você vai comprando mais. Porque é a oportunidade que você está tendo de comprar um ativo valiosíssimo e que, na minha concepção, vai ser uma reserva de valor, né? É a forma que você tem de você estar comprando cada vez num preço mais baixo, quando esse ciclo reverter. Acho que eu treino jiu-jitsu, gosto muito, eu tô até lesionado. Eu me machuquei esses dias, eu fiz um estiramento na minha virilha, afetou meu nervo também. Cara, doeu muito. Jiu-jitsu clássico dos Gracie? Isso. Foi a pior dor que eu já senti. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida, cara. Nem quando eu quebrei meu pé eu senti essa dor. Eu amo lutar, adoro lutar. Isso também faz brilhar muito meus olhos. Só que compartilhar conhecimento brilha muito mais, cara. Eu sou um cara muito sensível. Parece, às vezes, para algumas pessoas, porque eu tenho um porte físico um pouco forte assim, e algumas pessoas olham para mim e não acham que eu sou tão sensível assim, mas eu sou aquele cara que chora vendo filme, eu sou aquele cara que choro, como já chorei, de pessoas que vieram na minha caixinha no Discord, por exemplo, e, cara, você me ajudou muito, pô, que conhecimento foda que você me passou, caraca, isso aqui fez eu conseguir um estágio, esse tipo de mensagem, as pessoas, pô, mestre, me chamando, cara, isso aí é impagável para mim, isso aí é que brilha legal aos meus olhos. Na minha humilde concepção, ele é só um instrumento para te fornecer ter uma vida digna, uma vida melhor, uma vida confortável. Eu acho que é só isso, nada mais além disso. Nada mais além disso. Eu sei que é um pouco batido a gente ficar falando aqui dinheiro não traz felicidade. Cara, dinheiro não traz felicidade. Você pode ver para as pessoas que chegaram lá, são multimilionárias e têm problemas com uma série de coisas. Problemas emocionais, problemas de depressão. A felicidade não tá ali, cara. A verdadeira felicidade não tá no dinheiro, tá? A verdadeira felicidade é estar próximo às pessoas que você ama. Essa é a verdadeira felicidade, é você estar com seus filhos, é você poder ensiná-los, é você estar junto com eles, sentir aquele amor, fazer uma viagem junto com a sua família. Essa é a verdadeira felicidade. Só que a gente precisa do dinheiro, às vezes, para proporcionar determinadas coisas. Mas o dinheiro, ele não é o principal da vida. E eu sei que muitas pessoas falam, dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu para mim que eu vou ficar feliz. Só que elas mal sabem que se um dia elas chegarem num patamar... Olha, eu vou falar até uma coisa aqui para você, tá? Eu já falei para muitas pessoas e muitas pessoas também não acreditam em mim. Eu não tenho vontade de ficar extremamente rico. Tá? Não tenho. De ter dinheiro, tanto dinheiro que eu possa comprar tudo. Eu não quero isso. Porque
pode ser que tem muitas pessoas que têm problema com depressão com isso. Você pode ver pessoas que são multimilionárias aí. O cara pode ter tudo o que quiser na vida, cara. E ele pode burlar, ele tem tanto dinheiro que também, infelizmente, pelo caráter das pessoas, ele pode burlar uma série de coisas. Ele pode fazer basicamente tudo o que ele quiser fazer. Ele só não pode comprar vida, não pode comprar tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso que temos. O tempo é o nosso bem mais valioso que temos. Então, assim, eu não tenho essa vontade, sabe? Eu quero continuar tendo meus objetivos, batalhando e pensando assim, cara, eu vou conquistar um pouquinho mais para eu conseguir poder fazer aquilo ali. Isso que dá gosto, sabe, da vida. Eu não quero ter o poder de comprar tudo que eu quiser. É isso. Estudar sempre foi um prazer para mim. Nunca foi um fardo. Eu Então adoro é estudar. para você. Natural. Eu adoro adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. E isso não para. Só acaba quando você for embora. Entendeu? E o que você diria para uma pessoa que está estagnada na vida e não tem essa mesma chama, esse mesmo fogo? Elas precisam encontrar o que dá prazer para ela, realmente. E aí a gente volta na história do dinheiro. Eu vejo muitas pessoas correndo atrás do dinheiro. Só que o negócio não é esse. Você tem que correr atrás do conhecimento. O conhecimento, ele automaticamente vai trazer a grana para você. E aí essa pessoa ela precisa se encontrar até profissionalmente, né, no que ela gosta de fazer. Eu vejo muitas pessoas falando assim de determinadas profissões. Ah, eu não vou fazer essa profissão porque não dá dinheiro. Cara, faça por amor. O retorno vai vir. Você vai aprender e você vai saber utilizar os instrumentos necessários quando você faz com amor, do que você vai fazer para escalar mais, mesmo dentro daquela profissão que de repente não é tão bem remunerada assim. Ah, a gente sabe, por exemplo, professor. Minha irmã é professora. Eu falo que o salário do professor tinha que ser um dos melhores, sabe, do mundo, cara, porque a missão de levar conhecimento, isso é maravilhoso. E, no entanto, o professor não é tão valorizado assim. Só que você pode usar de mecanismos, né, da sua profissão para você conseguir escalar. Você pode fazer videoaulas, você pode criar cursos. Cara, tem um mundo. Eu acho que essa pessoa que está estagnada, ela tem que encontrar não o que fazer por dinheiro, mas o que fazer por amor. Essa essência se perdeu para muitas pessoas, cara. Eu acho que é isso. Investir fortemente em educação e tecnologia. Assim, a gente está falando a longo prazo, né? Existem soluções de imediato que precisariam ser tratadas. Mas na essência como um todo, eu diria isso. Tecnologia move o mundo, cara. Não é à toa que a gente vê as principais empresas aí, que são as empresas mais ricas, né? Google, Apple, Amazon. Elas estão no topo dos top assets que eu falei para vocês. Depois do ouro vem elas, sabiam? Em capitalização de mercado. Né? Olha que interessante. Então, cara, a tecnologia é o que vai movimentar a gente aí. Tudo precisa de tecnologia. Dentro da área da medicina, para quem é professor, que utiliza a internet, utiliza, né, os meios que a internet proporcionou para a gente alcançar mais pessoas, tudo é tecnologia. Então, eu investiria forte em educação e tecnologia. Se eu falar para você que não sai uma faísca, eu vou estar mentindo. Porque sai, é normal. Né? A minha esposa, ela não é consumista ao extremo, mas ela consome um pouco, às vezes, demasiado algumas coisas. Mas isso não chega a afetar ao ponto, né? Acontece que sai umas faíscas aqui, outra ali, mas no grande geral a gente tem o mesmo propósito alinhado. Na grande maioria das vezes. E ela super concorda com todo esse cenário de investimento e etc e tal. Ela é total de acordo. Então, a gente não tem muito problema com isso, sabe? Todo ser humano tem ganância. Todos nós, seres humanos, em algum momento, a gente vai ter ganância. Tá? E eu já tive minha fase de ganância e foi nessa fase de ganância que, na época, eu cheguei a perder 180 mil reais. Então, assim, Então, assim, foi um aprendizado muito forte para mim. Então, hoje não mais. A ganância é de você ver o teu dinheiro se multiplicando e você falar, meu irmão, agora eu vou pegar isso aqui, vou tacar, que eu vou... Você não fazer as coisas com calma. Eu aprendi de uma forma um pouco ruim, mas aprendi. Pergunta difícil, hein? Respondi um monte de coisa aqui de tecnologia, mas isso aqui é difícil. Cara, eu acho que
o homem ideal, né? Mas não seria nenhum homem, acho que seria o ser humano em si, né? É aquele cara que tem uma base familiar boa, que transmitiu toda essa questão na sua formação de caráter, de bondade, de essência, de índole, né? Cara, eu acho que, acima de tudo, eu acho que o bom homem, ele é respeitoso com todas as mulheres, acima de qualquer coisa. Eu acho que esse é o bom homem. Não só com as mulheres, mas com a família e com os filhos. Eu acho que o bom homem, ele não foge da luta, independente de qualquer adversidade que venha a acontecer durante o processo da vida. É aquele cara que vai bater de frente, vai lutar e vambora, vamos para cima, que mais um round. Ainda não acabou, não. Eu acho que é isso.